Boa tarde a todos. É com prazer que nós estamos aqui na terceira palestra desse seminário sobre o valor do SUS, organizado pelo site da Região em Redes, Davi Carvalho, e recebendo hoje um grande amigo, companheiro, Eugênio Vilaça Mendes, que vai discorrer sobre a qualidade do cuidado e o lado oculto da pandemia. A apresentação do Eugênio é uma apresentação. O currículo dele é grande, mas eu vou tentar resumir em 4 grandes tópicos, que é o seguinte: o Eugênio é um construtor seminal do SUS, pré-SUS. Ele foi professor da universidade, foi secretário adjunto de Minas, foi consultor da OPAS, e agora militando no COLAS, contribuindo. E ele é autor de mais de 40 publicações, também de estimado valor para reflexão sobre desde a atenção primária, redes, enfim. E ele hoje está lançando uma publicação sobre a qualidade da atenção e o lado oculto da pandemia. E é isso que o Eugênio vai nos brindar. A gente espera que vocês tenham um tempo de exposição de 45 a 50 minutos e vocês façam perguntas. Quem está nos ouvindo, faça perguntas pelo chat e depois nós teremos um tempo para que o Eugênio responda as questões e a gente estabeleça um debate. Eugênio, com a palavra. Obrigado pela presença. Bom, boa tarde a todas e a todos, né? Eu queria inicialmente agradecer, né, ao convite que o Davi me fez para fazer essa discussão sobre o lado oculto da pandemia, né? E manifestar minha alegria de reencontrar o Nelson, né, aqui nesse momento, né? Trabalhamos junto aí, me lembro quando entrei na OPAS, eu fui consultor com você aí dos projetos dos hospitais metropolitanos, né? Depois que muitos anos atrás. Então, muito obrigado a todos. Então, pediria para o Davi colocar a apresentação, né? Eu preparei. Bom, então o tema que me foi proposto é esse: a qualidade do cuidado e o lado oculto da pandemia, né? Próximo. Davi, você me ouve? Próximo. Eu começo com uma reflexão do Yuval Harari, né, que pensador israelense, né, que reflete sobre o tempo da pandemia. A humanidade enfrenta uma crise global. Muitas medidas de emergência de curto prazo se tornarão hábitos de vida. Essa é a natureza das emergências. Os processos históricos avançam rapidamente. Decisões que em tempos normais levam anos de deliberação se aprovam em questões de horas. Entram em serviços tecnologias imaturas e inclusive perigosas, porque os riscos de não fazer nada são maiores. Países inteiros servem como cobaias em experimentos sociais de grande escala. O que acontece quando todos trabalham em casa e se comunicam somente à distância? O que acontece quando escolas e universidades operam apenas online? Em tempos normais, governos, empresas e juntas educativas nunca aceitariam realizar tais experimentos. Porém, esses não são tempos normais. Próximo. Próximo. Acho que passou mais de um. Esse é o primeiro, será?
Então, a primeira questão que eu queria trazer aqui é se a Covid-19 é uma pandemia ou uma sindemia. Sindemia é um neologismo que junta dois conceitos, dando-lhes um significado diferente. O primeiro conceito é sinergia, que significa dois ou mais agentes operando juntos para produzir um efeito maior que a soma dos dois agindo isoladamente. Ou seja, na matemática, 1 mais 1 é igual a 2. Na ação sinérgica, 1 mais 1 será sempre mais do que 2. O segundo conceito que compõe, né, sindemia é demos, o povo, que é usado em sindemia como tendo sido usado em outros conceitos na saúde pública, como epidemia, pandemia e endemia. A sindemia se diferencia da pandemia porque ela não se limita aos enfoques biomédicos convencionais, porque reconhece a importância fundamental das interconexões e interrelações biossociais e dos determinantes sociais da saúde. Próximo. Próximo. Algumas características da sindemia, né? Ela não constitui simplesmente um sistema de comorbidade, entendido como mera co-ocorrência de duas ou mais condições de saúde. Mais que isso, significa um sistema de transmorbidade, porque envolve interações sinérgicas entre diferentes condições de saúde que são mais prováveis de ocorrer em ambientes de desigualdade em saúde determinados por pobreza, racismo estrutural, estresse, violência e estigmatização. A resolução consequente da Covid, portanto, vai exigir a compreensão de que ela não será solucionada somente com modelos de intervenção provenientes exclusivamente do campo biomédico. Próximo. E é nesse sentido é que né, muitas pessoas assumem que a Covid é uma sindemia, porque ela não parece conformar-se como uma mera doença infecciosa que pode ser enfrentada somente por meio de intervenções que objetivam cortar as linhas de transmissão do vírus para controlar sua propagação. Por essa concepção, as decisões de intervenções têm sido guiadas por modelos epidemiológicos e por uma razão que segue basicamente a lógica das doenças infecciosas produtoras de emergências sanitárias. Por consequência, o enfoque biomédico da pandemia é insuficiente para enfrentamento da complexidade da Covid-19, que envolve relações complexas entre esta doença e outras condições agudas e crônicas e com o seu entorno social. Próximo. Próximo. Então, como eu disse, né, na sindemia não se trabalha com essa ideia de comorbidade, mas com transmorbidade, né? Porque várias condições crônicas constituem importantes fatores, isso dentro dessa, e na Covid-19, né, importantes fatores de risco em relação a essa doença, como doenças cardiovasculares, diabetes, doenças respiratórias, doenças oncológicas, obesidade, doenças renais crônicas, fragilidade dos idosos e outras. Por exemplo, uma meta-análise demonstra que nas pessoas hospitalizadas por Covid-19, houve prevalência de outras condições de saúde. 16,3% de hipertensão arterial, 12,1% de doença cardiovascular, 7,6% de tabagismo e 7,8% de diabetes. Então, próximo.
E como eu já falei anteriormente, né, não só a transmorbidade, mas também há uma determinação social. Aqui tomemos o município, uma pesquisa feita no município, um inquérito de soroprevalência feito no município de São Paulo, que mostrou, né, que a Covid, né, ela tem uma prevalência média na população de 26,2%, mas ela afeta muito mais os mais pobres do que os mais ricos, muito mais as pessoas de menor escolaridade do que as pessoas de maior escolaridade e muito mais as pessoas pardas ou negras do que as pessoas brancas. Então, tudo isso conforma, né, essa ideia de que a Covid-19 não é uma pandemia simplesmente, é uma sindemia. Próximo. Agora vou entrar um pouco, né, para introduzir o tema, né, que me foi proposto da terceira onda, na dinâmica da Covid-19. Né? Então, a Covid-19, ainda que haja uma discussão se tem mais de uma onda, né, a Organização Mundial da Saúde questiona um pouco isso, de um modo geral, né, se aceita que ela tem uma dinâmica que envolve uma primeira onda, uma segunda onda, uma terceira onda e um período de pós-pandemia. Próximo. A primeira onda corresponde àquele início da pandemia, da epidemia, né? E a sua expansão autossustentada por meio da transmissão comunitária, e que pode ou deveria ser controlada por meio de estratégias de mitigação e supressão. Então, no Brasil, essa primeira onda, né, desenvolveu-se sob a forma de uma pandemia assíncrona. Né? Quando a gente analisa o início, em março do ano passado, né, começou em São Paulo, depois esteve pelo norte, depois pelo nordeste, depois foi para o centro-oeste e o sudeste e chegou ao sul. Né? Foram, portanto, como se fossem várias epidemias em tempos distintos. Né? Mas já a segunda onda, né, que é exatamente, né, o ressurgimento dessa pandemia, né, ela tem sido imputada, né, tem sido determinada por estratégias de intervenção que não são realizadas adequadamente. Ou quando se estabelece uma nova variante de preocupação, né? The variant of concern, mais agressiva. Né? É isso que está ocorrendo no Brasil nesse momento. E é diferente, um pouco diferente, porque ela está se desenvolvendo quase que como uma pandemia síncrona. Né? Ela está hoje no Brasil inteiro. Certamente que Manaus entrou primeiro, depois... Né? Mas, então, esses são os dois primeiros momentos. A primeira onda, que nós passamos por ela, e agora estamos em plena existência da segunda onda. Né? Próximo. Então, a pergunta que me foi feita, né, o que vem passando com as condições de saúde não Covid-19? Portanto, a minha fala aqui ela não está focada na Covid-19. Ela está focada o que se passa durante a epidemia, né? Ou a pandemia, ou a sindemia, né? Preferivelmente, com as condições de saúde não Covid-19. E aqui entro com esse conceito de condição de saúde, que é um conceito mais ou menos novo da Organização Mundial de Saúde, né? E que mostra, né, que
a Covid-19 tem uma enorme repercussão nos eventos agudos não Covid-19, como as condições agudas não Covid-19. Né? Então, uma série de condições agudas, né? Que dengue, por exemplo, né? Etc. Né? E as condições crônicas agudizadas, né? Ou seja, aqui nós estamos falando de diabetes instável, nós estamos falando de infarto agudo do miocárdio, nós estamos falando de uma série de condições. E também as condições crônicas não agudizadas. Né? Então, condições agudas não COVID, condições crônicas agudizadas e condições crônicas não agudizadas é o tema que eu vou fixar. O que passou com essas condições, né, durante o tempo da Covid? Próximo. E é isso que é a ideia da terceira onda. Né? A terceira onda ela é determinada pela primeira e segunda onda. Né? E a terceira onda atinge pessoas portadoras de condições crônicas não agudizadas, condições crônicas agudizadas e condições agudas não Covid-19 durante o tempo da pandemia. Por que isso ocorre? Porque isso é uma consequência da diminuição ou eliminação do cuidado a outras condições de saúde não Covid-19, em função do estresse que a pandemia causa no sistema de atenção à saúde, no lado da oferta e da demanda. Nós estamos vivendo esse enorme estresse. Hospitais, né, lotados, e, enfim. Muitas atividades nesse período, muitas atividades importantes na atenção à saúde são descontinuadas ou paralisadas em função do privilegiamento das intervenções relativas à Covid-19 ou pela diminuição da demanda. Nas unidades de saúde pelas pessoas, muitas pessoas têm medo de se deslocar até uma unidade de saúde. Né? E, alternativamente, né, então, o que nós estamos chamando de terceira onda é exatamente os problemas que passam nessas condições não Covid em função do estresse que se dá, no desbalanceamento que se dá entre oferta e demanda nas unidades de saúde, que se tornam completamente lotadas por pessoas com Covid. E, alternativamente, essa terceira onda tem sido chamada de paciente invisível, porque o choque de demanda promovido pela pandemia tornou invisíveis para os sistemas de atenção à saúde as pessoas com condições de saúde não Covid-19. Próximo. Próximo. Qual é, então, o mecanismo dessa terceira onda? Durante a onda pandêmica, as unidades de saúde costumam direcionar os recursos rotineiramente aplicados para atender o choque de demanda que se estabelece. Né? Então, pessoal, EPI, né? Enfim, medicamentos são fortemente direcionados para a atenção à Covid. Em função da escassez de recursos, ou por medo de infecções, ou por normas governamentais, os serviços e profissionais de saúde e as pessoas usuárias protelam ou cancelam consultas não urgentes, avaliações diagnósticas, cirurgias e outros procedimentos preventivos e terapêuticos. Esses pacientes invisíveis, ainda que não tendo contraído o vírus, são profundamente afetados porque ficam desassistidos em suas necessidades. E, como resultado disso, pode-se reduzir o número de serviços prescindíveis ou adiáveis, mas, ao mesmo tempo, pode causar uma perigosa protelação de serviços necessários, muitos dos quais podem levar a atendimentos posteriores que requererão
atenção mais complexa, mais cara e até mesmo a mortes evitáveis. Próximo. Qual é a amplitude da terceira onda? A Covid-19 provocou uma disrupção em alguns tipos de serviços mais que em outros. Entender esses padrões é fundamental para o gerenciamento de uma eventual nova onda. Dados de diferentes países mostraram que a maior parte deles cancelou ou adiou procedimentos eletivos não urgentes. Em alguns países, procedimentos urgentes, como tratamentos oncológicos, cirurgias cardíacas, hemodiálise, foram mantidos. Em outros, foram adiados ou até mesmo eliminados. Em boa parte dos países, cuidados preventivos, como o programa de rastreamento de câncer e imunizações, foram adiados ou cancelados. Próximo. Então, essa terceira onda, ela traz, né, consequências muito importantes, né, em 3 dimensões. Primeiro, tem um impacto na mortalidade e na morbidade. Segundo, determina um aumento dos backlogs, né, devido aos cancelamentos e aos adiamentos dos procedimentos, levando ao agravamento das morbidades, incremento da mortalidade e filas e listas de espera maiores. E a terceira dimensão é que essa terceira onda tem um impacto econômico significativo nos sistemas de atenção à saúde. Próximo. Aqui vamos tomar o caso do impacto da mortalidade, pegando o caso da oncologia. Como, né, a Covid-19 incide indiretamente sobre a atenção oncológica. Vou tomar uma meta-análise que incluiu 34 estudos publicados entre janeiro de 2000 e abril de 2020 para 17 indicações de tratamentos, o que envolveu 1.200.000 pessoas e que diziam respeito a intervenções cirúrgicas, quimioterapias e radioterapias em pessoas com 7 tipos de cânceres mais comuns. O que se observou? A associação entre o atraso do cuidado e o aumento da mortalidade foi significativa para 13 das 17 indicações. Um atraso de 4 semanas esteve associado a aumentos de mortalidade. Para o tratamento cirúrgico, esse aumento foi de 6% a 8%. Para os tratamentos radioterápicos e para as quimioterapias, o risco de morte foi de 9% a 13%. Um atraso de 8 semanas no tratamento cirúrgico do câncer de mama aumentou o risco de morte em 17%. E um atraso em 12 semanas elevou esse risco para 26%. O atraso cirúrgico de 12 semanas em todas as pessoas de câncer de mama levaria por ano a 1.400 mortes no Reino Unido e a 6.100 mortes nos Estados Unidos. Portanto, o impacto da Covid dos cânceres é muito grave. Próximo. Então, essa é a primeira dimensão na mortalidade que eu mostrei pegando o caso do câncer, né? A segunda dimensão que eu falei é na morbidade. E aqui eu vou tomar o conceito de síndrome pós-Covid-19, né, que às vezes não tem sido tão discutido assim. Segundo o National Institute for Health and Care Excellence, o NICE, né, do Serviço Nacional de Saúde inglês, né, essas síndromes são sinais e sintomas desenvolvidos durante e depois da infecção por Covid-19, que continuam por mais de 12 semanas e que não são explicados por um diagnóstico alternativo.
Pessoas com alta hospitalar pós-Covid-19 apresentaram maiores taxas de disfunções sistêmicas, né, porque a Covid não é, como se imaginava, só uma doença pulmonar, ela determina disfunções sistêmicas nas pessoas, né, quando comparadas com os riscos esperados na população geral. No Reino Unido, após um segmento de 140 dias, 29,4% das pessoas internadas por Covid foram reinternadas e 12,2% delas faleceram. Nos Estados Unidos, verificou-se que 32,8% das pessoas que tiveram altas hospitalares após tratamento de Covid apresentaram sintomas persistentes como fadiga, dispneia, dor articular, perda gustativa de olfato e outros. Essas síndromes podem se manifestar, né, como distúrbios pulmonares, hematológicos, cardiovasculares, neuropsiquiátricos, renais, endócrinos, gastrointestinais, hepáticos, dermatológicos e outros. E essas síndromes implicam a necessidade de uma abordagem interdisciplinar para o seu manejo adequado e convocam um sistema de monitoramento constante, com uma participação protagônica da atenção ambulatorial e, muito especialmente, da atenção primária à saúde. Próximo. E a terceira consequência muito importante da terceira onda é o impacto econômico. Aqui é o caso dos Estados Unidos, né, onde se estimou que 1/4 da grande queda do PIB americano no primeiro trimestre de 2020, algo próximo a 30%, se deveu à redução da produção do sistema de atenção à saúde, e especialmente à diminuição de cirurgias eletivas. O impacto de procedimentos adiados ou cancelados tem sido alto devido ao aumento da severidade da doença. Em média, esse incremento de custo pode ser estimado em 5,3 bilhões de dólares por cada 1 milhão de pessoas que utilizam o sistema de atenção à saúde. Ou seja, nega-se, adia-se ou cancela o procedimento, né? A doença se agrava e isso tem um grande impacto econômico. Por exemplo, o custo médio do tratamento de uma pessoa com doença pulmonar obstrutiva crônica pode aumentar de 7% a 11%, variando de 38 para 41 mil dólares por pessoa por ano, como resultado do aumento da severidade da doença devido ao retardamento do seu tratamento. Portanto, aqui então eu falei das três grandes consequências, né? Mortalidade, morbidade, né? Parte econômica, etc. E agora aqui vou entrar um pouco em alguns dados que eu consegui levantar sobre a presença da terceira onda no Brasil, especialmente no ano de 2020. Né? O Brasil realizou, entre abril e junho de 2020, menos da metade dos transplantes de órgãos e tecidos do início do ano. Com a diminuição de 61% dos procedimentos, cresceram 44,5% as mortes das pessoas cadastradas na fila de espera entre os dois períodos em todo o país. Impacto muito negativo na cobertura vacinal. No período de janeiro a junho de 2020, a cobertura de BCG foi 57,4%, pólio 59,5%, tríplice viral 64,3% e hepatite 50,5%. Percentuais bem abaixo, por exemplo, do mesmo período do ano de 2019. Entre março e julho de 2020, 390 mil cirurgias e exames complexos deixaram de ser feitos no Brasil por conta dos atendimentos de urgência gerados pela Covid-19. A queda de atendimentos em hospitais públicos de pacientes em rastreamento e tratamento para câncer de mama caiu cerca de 75% entre março e abril de 2020, comparado ao mesmo período de 2019.
numa dessas, na CAPESP, né, que é saúde suplementar, houve redução de 14,1% nas quimioterapias, 28,1% nas radioterapias, 35% dos exames realizados, 49,4% nas internações hospitalares. Próximo. – 54,9% das pessoas com diabetes experimentaram deterioração do nível glicêmico. 40,2% deixaram de agendar consultas médicas, 38,4% adiaram os exames de rotina e 58,5% diminuíram as atividades. Ou seja, isso aí contribuiu certamente para a instabilização do diabetes, né, que está presente também, né, na Covid-19. É um fator facilitador da Covid-19. Ao menos 50 mil brasileiros podem ter ficado sem diagnóstico de câncer entre 11 de março e 11 de maio de 2020. O levantamento calculou uma queda de 50% a 90% na realização de diferentes tipos de biópsia. Durante a pandemia, as mortes por doenças cardiovasculares cresceram 31% no Brasil. Isso pode ter acontecido porque muitas pessoas não procuraram atendimento médico. Janeiro a julho de 2020, em relação ao mesmo período de 2019, o SUS reduziu em 1,1 milhão o número de atendimentos seletivos, retrocedendo a valores praticados 12 anos atrás. A terceira onda no SUS gerou, no total, em 2020, uma demanda reprimida de 1,1 bilhão de procedimentos não realizados. Um enorme backlog. A gente parte para 2021 com essa enorme backlog, ao qual se soma, né, toda a nova demanda dos procedimentos. E isso ocorreu também, né, as consultas odontológicas também, na rede pública, caíram em torno mais do que 80%. Portanto, esse em todos os países esse impacto foi, mas eu trouxe aqui apenas o do Brasil, né, e que isso tem um impacto enorme, tanto no sistema privado quanto no sistema público, no SUS, né, e isso transfere, né, para frente, né, esse backlog acumulado em 2020 transfere para frente, né, problemas que temos. Próximo. E esse backlog, né, ele se dá, né, porque os resultados da terceira determinam esse backlog de condições de saúde não Covid, com um enorme aumento de filas e impacto. Né? Com as necessidades de 2021, né, nós vamos ter uma situação dramática, estamos tendo uma situação dramática, já que o orçamento do Ministério para 2021 tem quase 40 bilhões a menos que a dotação atual de 2020, com perdas reais significativas de recursos para alta e média complexidade para atenção primária à saúde. Próximo. Bom, então esse é o quadro, o panorama, né, dramático que nós temos, não só já temos os problemas da Covid, né, que, né, na belíssima... eu assisti segunda-feira passada, né, as intervenções do Temporão e da Luciana, né, mostrando, né, fracasso do controle da epidemia, da pandemia no Brasil. Mas, né, nós temos que, uma vez que em algum momento essa pandemia nós vamos entrar aí naquele quarto período, não é? Nós vamos ter que retomar esses serviços que foram descontinuados. Né? Então, o resultado da terceira onda é um acúmulo de pessoas com condições não Covid que devem ser atendidas pelo sistema. Isso leva a um aumento das filas por procedimentos em que já havia, antes da pandemia, acentuando o desbalanceamento entre oferta e demanda por serviços.
Portanto, há que se planejar bem a retomada desses serviços adiados ou suspensos durante o período agudo da pandemia, quando ocorrer a presença de um período de pós-pandemia. Próximo. Então, muito se fala, né, no que é um período de pós-pandemia. E aqui eu trouxe da literatura 4 cenários mais comuns. No cenário mais comum, o período de pós-pandemia se iniciaria no momento em que o número de reprodução atinge um valor menor do que 1, ou seja, em que o RT seja menor do que 1. No cenário 2, o período de pós-pandemia, esse momento da pós-pandemia se instala, né, quando se supera o colapso do sistema de atenção à saúde por meio da acomodação da capacidade de oferta dos serviços à demanda real gerada pela atenção à Covid-19, especialmente hospitais, leitos de enfermaria e de UTI. Né? Então, aqui no Brasil, mais ou menos, a gente pensa o período de pós-pandemia muito nesse cenário 2. Né? Nesse caso, a pressão da demanda diminui, mas o vírus continua circulando. E aqui no Brasil, como aconteceu na primeira onda, né, as estratégias de supressão, né, por redução da mobilidade foram normalizadas, entre aspas. E aí o desastre. Né? O cenário 3 seria o período de pós-pandemia, se inaugura com a transição para o novo normal, que se vislumbra com o avanço da vacinação, que permite que muitos aspectos da vida social e econômica sejam retomados, mas com probabilidade de transformação da doença em uma endemia. Finalmente, o cenário 4 seria o cenário ideal, onde a imunidade de rebanho seria alcançada, o que depende de alguns fatores, como a percentual da população vacinada, calcula-se entre 60% a 80%, mas, além disso, o fluxo regular de vacinas, a capacidade logística, a adesão da população à vacinação, a imunidade natural da população e a prevalência dessas variantes de preocupação, né? Porque eu posso, né, ter variantes que determinam a evasão imune. Né? Mesmo neste cenário, talvez haja necessidade de revacinações periódicas. Próximo. Então, aqui vou estar. Então, instalou-se aí, deu-se o período o período de pós-pandêmico, né? Então, e aqui volta ao meu tema, né? Como é que a gente retoma os serviços que foram descontinuados durante a pandemia, os serviços não Covid, né? Então, a primeira coisa vai exigir uma nova postura dos prestadores de serviços. Eles devem estar em contato com pessoas usuárias assumindo a situação real. Eles devem construir confiança por meio de uma comunicação transparente. Devem reconhecer que as pessoas que estão desejosas de retomar o cuidado confiem que os prestadores lhe informaram que é seguro voltar às unidades de saúde. Devem entender que a solução dos problemas acumulados pela terceira onda vai além da mera reabertura de unidades de saúde e da oferta de serviços de saúde constrangidos, e devem reabrir as unidades, entender que reabrir as unidades de saúde é importante, mas trata-se apenas de uma parte da equação. As pessoas usuárias precisam estar convencidas de que ir até uma unidade de saúde é seguro, ou seja, há uma dimensão subjetiva que independe da ação dos prestadores de serviços. Próximo. Então, portanto, aqui é fundamental, né, uma comunicação clara dos prestadores de serviços. Comunicar um plano claro de reagendamento e seus tempos,
informar com clareza que dispõe de protocolos de testes de Covid-19 e capacidade de realizá-los prontamente, prover um tempo certo para o reagendamento, assegurar o distanciamento físico, garantir a higienização adequada dos espaços de cuidado e dar confiança de que os profissionais de saúde usam os equipamentos de proteção individual normatizados, e as pessoas usuárias precisam sentir que o pior já passou e que estão emocionalmente prontas para fazer o reagendamento. Próximo. Mas é fundamental a adesão das pessoas, né, a esse processo de retomada, porque, como eu falei anteriormente, há uma dimensão subjetiva nessa retomada. A adesão das pessoas a um reagendamento de atendimento de condições não Covid depende de suas percepções de risco, que ocorrem em 3 níveis. O primeiro nível é resultado da ação externa sobre a percepção individual, como políticas públicas com normas de conduta, punição em caso de descumprimento ou obrigatoriedade. A grande mídia, as atitudes e o bom exemplo das pessoas reconhecidamente formadoras de opinião também interferem nas decisões individuais. O segundo nível depende do que está no entorno, como pais, amigos, colegas e conhecidos, e como se comportam diante de uma situação de risco. E o terceiro nível diz respeito à decisão individual, envolve conhecimento pessoal sobre o assunto e depende significativamente do nível socioeducacional de cada um, além do acesso a informações de fontes confiáveis. Próximo. E há que se ter sempre em mente uma política de prevenção de terceira onda, que é importante para atenuar os problemas da terceira onda. É importante, para atenuar os problemas da terceira onda, desenvolver o monitoramento das pessoas portadoras de condições crônicas complexas, tais como a hipertensão de alto risco, diabetes com controle metabólico ruim, idosos frágeis, buscando a estabilização. Isso depende de ações de atenção ambulatorial, integrando atenção primária à saúde com atenção ambulatorial especializada. E isso ajudará muito a reduzir potenciais picos de demanda nas unidades de emergência e nos leitos hospitalares com pessoas com condições não Covid-19. Próximo. Mas é também importante a gente desenvolver política, durante o processo de retomada, né, desenvolver políticas de racionalização dos serviços, né, tanto do lado da demanda quanto da oferta. Então é preciso fazer uma redução dos gargalos nas unidades de emergência nos hospitais, o que pode envolver o uso de tecnologias como o sistema Lean para a racionalização dos fluxos essenciais. Eu mesmo participei agora da iniciativa Todos pela Saúde, né, e nós tivemos um programa muito importante, né, de apoio aos 400 hospitais brasileiros, né, do SUS, né, no sentido de fazer, né, aplicar, instalar gabinete de crise e fazer uma política de melhor utilização de tecnologias com elementos do sistema Lean. A aplicação de estratégia logística do pool locacional, né, concentrando o atendimento das condições não Covid numa única unidade dedicada, né, para pegar um hospital e fazer só atender Covid. Né. Pode-se também fazer uma rede de cuidados continuados para receber pessoas com altas condições não Covid-19 e com Covid-19, permitindo que os leitos hospitalares girem mais rapidamente. Né? No SUS a gente tem uma série de hospitais de pequeno porte que não tem muito bem definida a sua função e que poderiam estar nesse momento cumprindo essa função, né? Especialmente nas condições não Covid. E designação de áreas de quarentena para pessoas que ainda esperam os resultados dos testes. Próximo. Próximo. A Organização Mundial tem uma política muito forte no sentido de que, tendo
que um dos fatores essenciais num plano de contingência para a Covid-19 é a garantia de oferta dos serviços essenciais, né? Então, para evitar morbidade e mortalidade indiretas e prevenir agudizações de condições crônicas, quando os serviços de saúde colapsam, alguns serviços essenciais devem ser priorizados para que não sofram interrupção. Então, na lista da OMS são serviços preventivos, serviços de vacinação, serviços relativos à saúde reprodutiva, serviços importantes para populações vulneráveis, como atenção às crianças e às pessoas idosas, monitoramento das condições crônicas não agudizadas, acesso a serviços de urgência e emergência para condições não Covid e serviços de apoio diagnóstico e terapêutico essenciais. Próximo. Ao fazer a retomada dos serviços não Covid nos hospitais, há algumas opções, especialmente duas. A primeira opção seria a criação de fluxos assistenciais contínuos de pessoas usuárias e equipe de saúde, o que pode ser feito pela designação de áreas livres de Covid, seja separando uma unidade hospitalar dedicada somente a pessoas com Covid-19, ou criando diferentes rotas que não se cruzem dentro da mesma unidade hospitalar. Essa segunda opção foi feita pelo Hospital Sírio-Libanês, o chamado Hospital 3 em 1. O hospital com áreas livres de Covid-19 para garantir atendimento de outras doenças, o hospital de Covid-19 e o hospital de transição em que as pessoas usuárias ficam até chegar o resultado do exame. Então, esses três fluxos estão bem organizados dentro de um único hospital. Próximo. E a retomada das atenções às condições crônicas, né? É preciso incluir as condições crônicas nos planos de contingência para a Covid-19, que não é feito. Preciso garantir a oferta de serviços essenciais e comunitários, como eu mostrei anteriormente. É preciso monitorar o acesso e continuidade dos serviços essenciais relativos às condições crônicas, desenvolver e usar soluções digitais, especialmente a telesaúde, que será está sendo, né, um grande legado aí dessa pandemia da Covid-19, no manejo das condições crônicas, e fortalecer o autocuidado das pessoas com condições crônicas. Próximo. Mas também é preciso, né, um plano de retomada para os trabalhadores de saúde, né? Especialmente aqueles trabalhadores de linha de frente, né? E aqui, eu estou tomando um plano feito pelo National Health Service para os seus 1.300.000 trabalhadores, né? Que tem alguns pontos essenciais. Pessoas trabalhando diferentemente uma cultura inclusiva e de compaixão, mais pessoas em treinamento e educação e recrutados para assegurar que os serviços serão apropriadamente dotados de trabalhadores suficientes, pessoas trabalhando diferentemente ao adotar novos modos de trabalho em equipe e suportados por tecnologias apropriadas, ambiente seguro para os trabalhadores e criar um sentimento de pertencimento e promover serviços mais inclusivos e criando locais de trabalho em que os trabalhadores desejam permanecer. Próximo. E agora eu vou fechar, né, a Covid-19, né, como uma grande crise. Ela vai promover mudanças nos sistemas de atenção à saúde do mundo inteiro. O tempo da pandemia promoveu mudanças dramáticas nas organizações de diferentes tipos, afetando mais umas que outras. Os problemas que eram entendidos intelectualmente antes da pandemia tornaram-se repentinamente fissuras gigantes que separam a velha e a nova realidades. Nesse tempo de pandemia, as mudanças, como eu disse no meu primeiro slide, se impõem com rapidez, porque ninguém precisa ser convencido
de uma resposta rápida, e os objetivos definidos antes da crise podem ser transformados velozmente. Esse tempo tem sido denominado de era da aceleração, expressa por um gestor numa frase curta. O que eu achava que nunca seria possível foi feito em 2 semanas. E essa era de aceleração invadiu de forma profunda e definitivamente os sistemas de atenção à saúde. Próximo. Então, eu termino propondo, indicando que, na minha opinião, serão 6 grandes mudanças nos sistemas de atenção à saúde no plano internacional e também no Brasil. Primeiro, a crise econômica determina ela reforma. Portanto, os sistemas tenderão a se reformar. A pandemia da Covid-19 acelerou as reformas no sistema de atenção à saúde por meio de mudanças de regras e ações no sentido de fortalecê-los frente à ameaça do SARS-CoV-2. As crises econômicas impulsionam as reformas na saúde e é preciso estar atento aos seus direcionamentos. Segundo ponto, saúde para todos. A sindemia da Covid-19 ampliou a desigualdade em saúde. A resolução desse problema convoca movimentos de saúde para todos, especialmente o fortalecimento dos sistemas universais de saúde. Terceiro, mudança. O crescimento exponencial das tecnologias digitais. O crescimento das tecnologias digitais deverá ser consolidado porque pode aumentar a compreensão das pessoas usuárias, ofertar serviços de forma mais conveniente e oferecer soluções customizadas para cada pessoa. A explosão da telesaúde rompeu o modelo dawsoniano de regionalização da saúde, estruturado por fluxos centrípetos, exclusivamente por fluxos centrífugos, e, por consequência, esse modelo centenário, que completou exatamente 100 anos no ano passado, deverá ser reconcebido. Próximo. A crise financeira. A pandemia provocou uma crise de financiamento nos sistemas e nas organizações de atenção à saúde. Isso aponta para a necessidade de políticas de superação do subfinanciamento público da saúde, como é o caso do SUS, e de incremento da eficiência. O modelo de financiamento com base em volume de serviços deve ser substituído por modelos que gerem valor para as pessoas. A quinta dimensão de mudança é a integração dos sistemas em redes de atenção. A fragmentação vigente deverá ser substituída por sistemas de rede em que diferentes pontos de atenção se integrarão em torno das pessoas usuárias por meio de ecossistemas centrados nas necessidades dessas pessoas, sob a coordenação da atenção primária à saúde. E sexto, e finalmente, é preciso implantar novos modelos de gestão e de atenção à saúde. O modelo de gestão da oferta que praticamos no Brasil e internacionalmente deverá ser substituído por um modelo de saúde da população, buscando melhorar a qualidade do cuidado e ofertar serviços de forma mais eficiente. E também, novos modelos de atenção à saúde, com base em evidências, deverão ser instituídos, especialmente os modelos inovadores da atenção às condições crônicas. Próximo. Bom, com isso eu termino, né? Aí, na apresentação embaixo, a base disso foi um trabalho que fiz, né? que se chama exatamente isso de o lado oculto da pandemia, né? Ou o paciente invisível, que está um e-book que de domínio público, que pode ser baixado gratuitamente no site do CONAS, né? Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Obrigado. Eu não estou te ouvindo, Nelson. Agora? Agora sim. Eu agradeço a tua brilhante palestra. Eu acho que você coloca pontos fundamentais na análise da pandemia
e uma perspectiva de cenários e de transformações que devem ocorrer no sistema. Eu estou aqui, sem mais delongas, sem fazer grandes comentários, eu estou aqui com uma quantidade de perguntas grandes. Eu vou formular 3 ou 4 perguntas mais ou menos conexas e você responde essa primeira leva e a gente parte para a segunda. A Maria Nage pergunta o seguinte: o comprometimento da saúde mental poderia ser idêntico com a quarta dimensão da terceira onda? A Maria Nage. Lucas Carvalho, que APS esse cenário de sindemia exige? A Michele Mauri pergunta sobre os profissionais da saúde, qual é o impacto na formação de futuros profissionais? E os profissionais já na ativa deverão se adequar para oferecer que tipo de cuidado? E a quarta, que é da mesma pessoa da primeira, a Maria Nage, o aumento de mortes por doenças cardiovasculares pode também ocorrido pelo uso da cloroquina, ou enfim, cloroquina ou hidroxicloroquina, o aumento dessas doenças cardiovasculares. Então, eu faria essas 4 primeiras, primeiro bloco, e depois a gente passaria para o segundo bloco de questões. Eugênio? Olha, eu acho que bom, primeiro, né, o efeito da terceira onda sobre a saúde mental é devastador, né? Não só para as pessoas, mas, inclusive, também devastador para, né, enfim, para os próprios profissionais de saúde. Né? Mas há muitos estudos que mostram que houve um incremento muito grande, né, de doenças mentais, né, de distúrbios mentais, em função de transtornos mentais, em função, né, da terceira onda. Muita gente deixou de buscar unidades de saúde, né? Então, isso é muito grande. Né? Que APS, né? Eu acho que eu mostrei aqui no decorrer da minha fala, né, que a APS eu quis passar essa mensagem, né? É impossível ter uma atuação efetiva sobre a terceira onda se nós não tivermos uma APS forte. Por quê? Né? Eu acho que um dos problemas, dentre os vários problemas que nós tivemos, né, eu acho que especialmente mais no início, na primeira onda, né, houve assim uma certa, vou dizer, houve a APS foi um pouco esquecida nessa primeira onda dessa pandemia, né? Houve problemas também, né, de falta, enfim, de orientação, mas também problemas de falta de APIs, etc. Mas eu quero chamar a atenção a isso, né? Não é que a gente precisa de uma nova APS, né? A gente precisa de uma APS que tenha a capacidade de cumprir 3 funções, né? De manter a base populacional, né? De resolver a maior parte dos problemas, né? E de coordenar os fluxos e contrafluxos de pessoas, produtos e informações ao longo da rede. Então, essa APS reforçado, essa APS forte é que nós precisamos construir, né, para, na eventualidade de uma outra pandemia, que certamente virá, a gente só não sabe quando, né, que a gente possa ter estruturado a APS mais para cumprir essas funções, porque só a APS
Sem a PS é totalmente impossível nós estabilizarmos condições crônicas, né? Eu não faço estabilização de condições crônicas somente atuando em hospital e em ambulatório especializado. A APS é o grande lugar de fazer a estabilização das condições crônicas, né? Isso nós falhamos como falhamos em quase tudo nessa pandemia brasileira, né? E mais uma aí, sobre os profissionais de saúde, Eugênio, qual o impacto na formação dos futuros profissionais? Ou seja, como é que essa crise está mudando a perspectiva de formação dos profissionais, e esses profissionais que já existem da ativa, como é que eles deverão se adequar para oferecer outro tipo de cuidado? Bom, isso aí seria uma outra exposição dessa, né? Mas eu vou tomar um aspecto muito importante dessa pandemia e que eu ressaltei, né? Essa pandemia mudou o processo de trabalho completamente, com a introdução da telesaúde, não é isso? Quer dizer, então, algo que seria impensável em fevereiro, que seria impensável em fevereiro deixa eu só... Algo que seria impensável em fevereiro do ano passado, né? Seria essa utilização. Há estudos que mostram que aumentou de 50 vezes das experiências de telesaúde, né? Quer dizer, então, esse impacto veio para ficar, né? Nós não voltaremos, né? Não sei qual vai ser o posicionamento do Conselho Federal de Medicina, né, a respeito de uma nova regulamentação, mas eu acredito que eles terão dificuldades de manter a posição muito conservadora que tem tido, né, aqui no Brasil. Então, esse confronto com vou pegar esse termo, né, esse encontro com a telesaúde de uma forma muito rápida, profunda, isso marca muito, né? Esse será um novo profissional. Alguns terão mais dificuldade, né, especialmente os mais antigos, em se adaptar a isso, mas isso é uma realidade que eu acho que veio para ficar, né? E esse também a formação, né, para dar conta, porque a mensagem central da terceira onda né, se nós não tivermos um sistema de profissionais capacitados a manejar condições crônicas com efetividade, né, nós não temos futuro. Quer dizer, então, a mudança, nós precisamos de profissionais nós precisamos romper, né, com o modelo que a gente pratica ainda, né, que é o modelo com a clínica que nós desenvolvemos na metade do século passado, onde predominavam as doenças infecciosas, né, para uma nova clínica do século XXI, né, onde 80% da carga da doença é doenças crônicas. E nós continuamos aplicando a clínica do século passado na situação de saúde do século XXI. Isso não dá certo. Nós precisamos fazer profissionais que tenham essa capacidade de manejar condições crônicas de forma efetiva. Obrigado, Eugênio. Eu vou passar mais algumas perguntas. O aumento das mortes cardiovasculares, a relação entre mortes cardiovasculares e uso de cloroquina. A outra pergunta é do João Henrique Scatena. Independente da duração da segunda onda e o impacto da terceira, muito bem apresentado, são e serão devastadores. Haverá alguma saída para o Brasil e para o SUS? Aí
Você já falou algumas coisas, mas a pergunta é essa do escateiro. Vitória Silva. A regionalização do planejamento e da assistência à saúde poderá ser uma alternativa para o enfrentamento dessa terceira onda? E mais uma da Lisete Teixeira. Aumenta a importância de uma APS. Essa você já respondeu, mas eu vou formular para deixar a Lisete também. Aumenta a importância de uma APS forte, organizada para a retomada da integridade do cuidado? Tá. Então, tanto quanto se sabe, né? O meu forte não é a clínica, mas tanto quanto se sabe, né, a hidroxicloroquina, ela pode, em determinadas circunstâncias, né, especialmente em casos de taquicardia, etc., pode determinar aumento de mortes, né? Então, mas não é o meu campo, eu não vou. Aqui eu apenas lamento muito que, dentre os grandes erros que nós cometemos durante a pandemia, né, está exatamente essa negação da ciência, negação da importância das evidências, né, esse uso quase religioso de medicamentos, né, enfim, que são destituídos. Do que eu vi também, a hidroxicloroquina não tem evidência de que ela melhore, tem impacto significativo na Covid-19. Né? Depois foi... Atena, sobre haverá alguma saída para o Brasil depois dessas ondas? Não, eu acho que tem que haver uma saída, né? Quer dizer, eu sou otimista, né? Nós estamos aí há 50 anos, né? Lutando. Então, eu acho que tem que ter... Bom, as saídas, mais ou menos, foi o que eu manifestei aí. Eu acho que nós temos que nos preparar melhor para aprender com os erros, né? Acho que nós erramos muito, erramos quase tudo, né? Então, a primeira coisa que nós temos que refletir muito é aprender com os erros que cometemos, né? Quer dizer, então, é preciso, do ponto de vista mesmo da ação da primeira e segunda onda, etc., né? É preciso que a gente reveja essa forma de como nós atuamos, né? Então, eu imagino uma estratégia de 5 pontos, mais ou menos, né? Uma estratégia de supressão por meio de intervenções não farmacológicas, como medidas de higiene da mão, etiqueta respiratória, uso de máscara, distanciamento físico, redução da mobilidade social, né? Seja com lockdown parcial, lockdown total. Né? Uma estratégia de mitigação por meio daquela tecnologia TRI, né? Que nós praticamente não fizemos, né? Testar, rastrear e isolar, utilizando massivamente testes rápidos, baratos e eficazes, aplicativo de rastreamento de pessoas e desenvolvendo alternativas para o isolamento social em comunidades periféricas. Né? Terceira alternativa de estratégias de intervenções sanitárias farmacológicas, como vacinas, né? Especialmente vacina, né? E ter as vacinas a tempo pronto, etc., e em maior quantidade. 4, estratégias de auxílio de emergência para populações mais vulneráveis, a fim de que possam permanecer em casa. Né? Então, auxílio de emergência, para mim, não é uma estratégia econômica, é uma estratégia sanitária nesse caso. Né? E, finalmente, nos prepararmos também com estratégias de predição, né? Por meio do fortalecimento da vigilância genômica. Né? Nós não só fizemos muito poucos testes, né? Mas como a nossa capacidade de prever, né? Predizer uma futura epidemia, ou até mesmo acompanhar as variantes de preocupação que estão surgindo, né? Em tempo quase real, é muito pequena. A nossa capacidade de fazer sequenciamento de genômica é muito pequena. Então, eu acho que nós temos que
articular numa solução, né, de vigilância genômica que estruture, aumentar a capacidade de fazer sequenciamentos genômicos, e para isso precisa, né, articular com grandes centros de computação, né, e também começarmos a formar epidemiologistas genômicos que nós não temos em número suficiente no Brasil. Pergunta a Vitória sobre a regionalização do planejamento, da assistência da saúde, poderá ser uma alternativa a essa terceira onda? E eu acrescentar mais uma pergunta. O setor privado, que vantagens está tendo durante esse período? Como o setor privado, como esse setor sairá dessa pandemia? Bom, a organização do planejamento regional ela é fundamental, né? Não só pela pandemia, ela é fundamental para que a gente possa construir um SUS mais consequente, né? Por quê? Porque essa pandemia mostrou também isso, né? Nós temos que estruturar a saída para o SUS, né? Para mim, passa, né, por alguns grandes desafios. Eu mostrei aí alguns deles, né? Desafio do modelo de gestão, desafio do modelo de atenção à saúde, desafio do modelo de financiamento, né? Mas, ao implantar, mas para mim o centro disso é nós organizarmos as redes de atenção à saúde, que é um tema que me é muito caro e que eu tenho discutido bastante, né? E essas redes de atenção à saúde, né, elas precisam ter uma expressão regionalizada, né? A governança da rede de atenção à saúde se faz a partir de regiões de saúde, né? Que acho que é o grande tema que vocês trabalham aí tanto que se chama-se, né, redes e regiões, né? Regiões e redes, né? Quer dizer, então esse momento, por exemplo, nos faltou muito mesmo em relação à Covid, nos faltou uma instância macro-regional. Uma rede, a governança de uma rede só se completa, ela não se completa num município só, a não ser que seja um município grande. Nem na chamada micro-região ou região, né? Ela só se completa na macro-região, porque só na macro-região você tem atenção primária, tem equipamentos de atenção secundária, e tem equipamentos de atenção terciária, e tem uma escala adequada para organizar serviços, né? Então, nós criamos, né, nós temos hoje no SUS uma base normativa muito boa para a construção de rede, né? Temos uma portaria, né, que foi o último ato do temporão, né? Um dia eu brinquei com ele, ele fez um gol aos 48 minutos do segundo tempo, né? Que é uma portaria de 31 de dezembro de 1910, de 2010, né? 2010, tá. Então, e temos, né? Enfim, acho que nenhum país tem uma legislação, tem aquele decreto 7.508 também, que é um decreto muito importante, tem uma portaria mais recente, 130, acho que é 134, né, que define essa governança em rede, né? Então, é preciso que a gente organize, né, para as redes um comitê executivo, que nessa portaria é o comitê executivo da rede, né? Que nesse momento nos faltou, porque, imagina, o principal problema que nós tivemos na pandemia, a meu ver, é a ausência de uma coordenação nacional, né? Que não só não ajudou, como o tempo inteiro contraditou tudo que era de bom senso ser feito, né? Quer dizer, então, com isso, né, a gente ficou. Você não pode tomar desses. Você não pode, por exemplo, se eu vou fazer uma estratégia de
de supressão com base em redução de mobilidade social, eu não posso fazer isso a partir de cada município, né? Porque cada prefeito vai... Os municípios conurbados, né? Quer dizer, o vírus não respeita nenhum limite intermunicipal. Quer dizer, então, é fundamental que a gente implante os comitês, as redes nas macro-regiões, né? E que aí tenha um comitê executivo regional, né? Dessa rede, né? Que se tivesse nesse momento, né, seria da rede de urgência e emergência, e imediatamente se transformaria num COI, né? Um Centro de Operações de Emergências macro-regional. Nós teríamos tido outra situação, né? Então, acho que é absolutamente fundamental nós organizarmos o planejamento regional integrado a partir que comece desde a atenção primária à saúde, depois os municípios, depois as regiões, depois as macro-regiões, até o plano estadual. Outra pergunta da Diva é sobre o setor privado. Como é que ele sai dessa... Como é que ele ficou nessa pandemia e como é que ele sai da pandemia? Eu acho que o setor privado, né, ele sofreu muito com essa pandemia, né? Quer dizer, de fato, a pandemia traz assim um choque de demanda que é impossível você respondê-lo racionalmente pouco tempo, né? Quer dizer, então, a pandemia pegou todo mundo, né? Pegou o National Health Service em inglês, né? Pegou, enfim, os Estados Unidos de uma forma impressionante, né? Quer dizer, então, independentemente do volume de recursos que os países tiveram, né? Houve, mas a minha impressão que fica é que eu fico pensando um cenário, né? Portanto, também no Brasil, né? O setor privado sofreu muito, né? Quer dizer, então, ou seja, não estava preparado para esse momento, né? Agora, o que eu sinto, né? É que, e é isso por isso que eu coloquei dentro os 6 pontos, né? É que, apesar de tudo, apesar da ausência de uma orientação e de uma direção nacional, né? Foi possível, por exemplo, CONAS e CONASEMES se juntarem e diminuir né, os riscos, né? Eu acho que essa pandemia mostrou que um sistema único, universal, é a saída ideal, né? Então, ao invés de discutir o que fazer com o sistema privado, eu prefiro discutir como nós vamos fortalecer o SUS, mais ainda. Mas eu acho que o SUS sai muito fortalecido desse desastre completo que tem sido o enfrentamento da pandemia no país. Viva o SUS! Viva o SUS! Eugênio, as últimas perguntas aqui para a gente ir caminhando para o encerramento. Uma pergunta sobre o financiamento da Marília Silveira. Como o SUS enfrentará essa terceira onda com o modelo de financiamento atual? Você já falou, mas ela está perguntando. A outra, a Rosa Godoy, coloca a questão de gênero. Temos visto muitos estudos da sindemia ter afetado mais as mulheres que os homens, em várias dimensões. O que o senhor pensa a respeito? E o Gabriel Pinto, é possível pensarmos em superar essa crise com ações não governamentais de sucesso? Quais? Que saídas possuímos para driblar a má gestão pública? Bom, então a primeira
É o financiamento. Financiamento. Como eu mostrei, nós temos uma situação nós temos uma situação de a terceira onda, ela determina um estoque, há um backlog enorme de serviços não feitos, né? Falei, um dos dados que eu trouxe é de mais de 1 bilhão de procedimentos que deixaram de ser feitos, né? E mais de 1 milhão de cirurgias eletivas que deixaram de ser feitas, somando-se às novas necessidades deste ano. Num orçamento que, no mínimo, eu não vi o orçamento depois que foi aprovado, mas o dado que eu mostrei é do André Médici, que é um economista que estuda muito bem, acompanha muito o orçamento do SUS no Brasil, mostrando que nós vamos ter 40 bilhões a menos do que 2021. Né? Então, nós vamos ter uma situação dramática do ponto de vista de financiamento. Né? E, além disso, não se sabe quanto a economia vai crescer, se não vai crescer. Quer dizer, então, será um ano de muitas dificuldades. Né? Acho que ainda teremos essa segunda onda, vai até quando, né? Quando se instala, então, e além e tudo isso, quer dizer, então nós vamos ter um ano dramático do ponto de vista de financiamento. Já tem sido sempre muito difícil, né? Porque o subfinanciamento brasileiro na saúde do sistema público é muito grande. Né? Eu confesso que eu não trouxe dados, até porque não li, não foi uma área que eu pesquisei. Eu vou até, a partir dessa pergunta, eu vou pesquisar sobre a questão do gênero, né? Que se afeta mais as mulheres do que os homens. Né? Mas eu fico pensando que pode ser, né? Porque imaginar que as nossas chefes de família, quem são, né? Né? Mulheres enfim. Mas eu fico devendo essa resposta, porque gostaria de ter aqui números, etc. Mas certamente a pergunta já me induz isso a concordar que isso certamente aconteceu, né? Porque eu trouxe ali mostrando como é que isso afetou mais as pessoas de menor escolaridade, afetou mais negros e pardos, afetou, não é? Enfim, provavelmente, certamente afetou mais as mulheres do que os homens. Né? E a última, você podia repetir, Nelson? Isso, do Gabriel Pinto. É possível pensarmos em superar essa crise com ações não governamentais de sucesso? Quais? Que saídas possuímos para driblar a má gestão pública? Bom, eu posso falar de uma iniciativa que eu participei, né? Que foi o movimento Todos pela Saúde, né? Que eu acho que houve uma participação de uma instituição privada, né? Que colocou, de certa forma, desenvolveu um novo modelo de filantropia, né? Assim, ao colocar um volume de recursos muito significativos, né? E também delegando a um grupo técnico, né? Toda a gestão e alocação dos recursos, sem nunca ter dado nenhum palpite em como fazer. Né? Então, eu acho que e não vou dizer que foi só essa, mas acho que há várias outras iniciativas que se fizeram, né? E cujos resultados foram
por exemplo, a partir da avaliação que eu tenho, né, das ações concretas do Todos pela Saúde, eu acho que isso ajudou muito, né, no enfrentamento da epidemia. Né? Bom, eu acho que o SUS o sistema público tem que melhorar as suas ações, né? A gestão pública. Eu não diria que a gestão pública ela é inerentemente ruim, né? Bom, o meu último livro, que se chama Desafios do SUS, que eu publiquei no final de 2019, né? Que é um livro que tem 13 capítulos e que eu examino. O primeiro capítulo chama-se, né, Os Avanços do SUS, né? Em que eu recolhi, né, dezenas e dezenas de pesquisas que mostram que o SUS, não obstante todas as suas dificuldades, ele é uma política de sucesso. E eu trabalhei só com evidências científicas, pesquisas rigorosas. E são mais de 20 páginas só de sumário de pesquisas, né, que mostram que o SUS reduz mortalidade, o SUS reduz morbidade, o SUS, enfim, ele é uma política, é a mais expressiva política a mais expressiva política de inclusão social que nós desenvolvemos até agora. Enfim, e termino, né, mostrando que a avaliação do SUS é essa do que eu chamo de paradoxo do SUS, da avaliação do SUS, né? Que quando eu examino, como eu fiz, né, rigorosamente e extensivamente, resultados de pesquisas científicas, mostra que o SUS é uma política de muito sucesso. Né? Porém, esse é o paradoxo, né? Há pesquisas de opinião que não se baseiam em evidência, certamente, mas em opinião, muitas delas de gente que utiliza o SUS, mas muitas delas de gente que não utiliza o SUS, né? Em que aí a avaliação é mais rigorosa com o SUS, é menos favorável. Né? Portanto, o SUS baseado em evidências, ele traz resultados, eu diria, excepcionais, e o SUS baseado em opinião, ele traz resultados não tão favoráveis. Né? Então, acho que com isso eu não sei se termina agora. Bom, já não tem mais perguntas, fiz as perguntas. Você queria acrescentar mais algum, fazer um comentário final? Fica Não, aberto. queria só agradecer, né, o convite, né, por participar, foi um prazer enorme, né? E quem quiser aprofundar nisso, esse e-book está lá disponível na página do CONAS, e aí tem todos esses elementos estão ali colocados. Muito obrigado, Nelson. Muito obrigado, Davi. Eugênio, nós é que agradecemos sua participação nessa brilhante exposição. Eu acho que abriu o caminho aí para várias reflexões e essa preocupação realmente que é fundamental. Esse paciente invisível, esse montante de demanda que vai se acumulando em função do Covid e que é um desafio para o pós-pandemia e para a reestruturação do SUS no país. Eugênio, muito obrigado e obrigado também a vocês que acompanharam aqui a palestra e fica o convite para a próxima segunda-feira
em que a discussão será em torno dos profissionais da saúde, um tema também caro a todo mundo e que está em evidência na pandemia, com essa questão da formação dos médicos, da quantidade, da distribuição de profissionais dentro do território brasileiro. Então, eu agradeço e uma boa tarde para todo mundo.